André Mendonça faz alerta a colegas do Supremo e Hugo Mota após a inclusão de Malafaia em inquérito da PF. Mendoncinha saiu em defesa do Malafaia junto a colegas da corte, também junto a Hugo Mota, após tomar conhecimento da inclusão de Malafaia no inquérito da Polícia Federal, conforme informou a Globo News. Mendonça procurou colegas da corte como o Gilmar Mendes. Ó, ruim isso aí, hein? Segundo relatos obtidos pela coluna, Mendonça teria alertado que a inclusão do pastor tem um potencial de fazer o clima esquentar ainda mais. Mendonça também teria pontuado que essa ação pode colocar a massa de evangélicos numa posição contrária à corte. Segundo colegas do tribunal, o magistrado busca pacificar os ânimos. A conversa entre Hugo Mota e Mendonça, que é pastor presbiteriano, seguiu a mesma linha. A tentativa de baixar a fervura em meio à inclusão de Malafaia na investigação policial. A turma tá dobrando a aposta. Querem ver o circo pegar fogo. Mas Mendonça não procurou todo mundo. E essa notícia aqui eu acho ela bem interessante. Até pra galera que fala que todos são iguais. Ministro liga pro Hugo Mota e colegas do Supremo. O Guga dele também traz informações. O Mendonça ligou pra galera e tudo mais. Só que diferente da Bela Megali, o Igor Gadelha também conta para quem Mendonça não ligou. De acordo com aliados, Mendonça não procurou, nem pretende procurar Moraes. Porque, embora sejam colegas de Supremo, os dois ministros não mantêm boa relação. Então parece aí que, né, Mendonça não é tão igual assim aos outros. Por alguma razão, o Careca não gosta dele. Por que será, né? Eu não sei. Frente parlamentares evangélicas manifestam preocupação com a inclusão de Silas Malafaia em inquérito do golpe. Grupos criticam medidas sem critérios técnicos claros e divulgação de informações à imprensa antes de advogados serem comunicados. Né? Manchete e subtítulo resumiram bem. Mônica Bergamo, dessa vez. Né? Nota dessa, na Mônica Bergamo. Na boa, chutômetro. Chutômetro mesmo. Se for Vanguard, que colocou essa nota lá. Se movimentar para ser pautado na Bergamo. Mas eu vou valendo aí. Apostaria dinheiro nisso. Mas no chutômetro bem chutado. As acionistas também criticaram a escalada de medidas sem critérios técnicos claros. Vocês estão perguntando, né? Por que o Malafaia virou um alvo? E a divulgação de informações à imprensa antes de comunicação formal aos advogados. O que o PT antigamente reclamava, junto com o grupo Prerrogativas, e chamavam de espetacularização da Polícia Federal. Mas agora é do bem. Agora é 100% técnico. Além de apontar que vazamentos seletivos abalam a confiança no sistema judiciário. Quando é o PT, vale tudo. No alvo dos Estados Unidos, Supremo divulga resumo dos processos sobre trama golpista em inglês. Isso daqui não tem nada demais. Eu tô falando que o pessoal publicou lá agora, no site oficial, 6 textos curtos sobre as etapas do processo. Isso em português e inglês. Não acho que é questão de torcida nem nada, é só um olhar bem cético e bem direto para a situação. Gente, na boa. Na boa. A turma está sendo criticada de forma bem intensa, né? Turma da corte. Aí no meio de tantas críticas que vem recebendo, de sanções, o pessoal publica, né, um mini resumo em inglês. Parece que o pessoal está incomodado, né, com as críticas que vem recebendo. Porque se não tivesse incomodado, seguia do jeito que estava. Então, eu acho que quando você olha para isso, e um assunto que a gente nem comentou em vídeo, mas vocês devem ter visto na rede social, quando você leva influenciadores para mostrar o dia a dia no judiciário, quando pesquisas de informação, pesquisas de informação, né? Pesquisa, tipo Datafolha, Atlas Intel, pesquisa de opinião. Quando pesquisa de opinião sai na imprensa, inclusive questionando como anda a percepção da sociedade perante o judiciário, texto na imprensa cobrando, né, autocontenção, é porque você vê que o clima não tá bom. Se as coisas estivessem bem, não tinha pesquisa de opinião perguntando se estava bem. Se as coisas estivessem bem, a corte não estava escrevendo nada em inglês. Se as coisas estivessem bem, eu acho que não estariam levando influenciadores também lá do Supremo. E a turma parece que quer continuar dobrando a aposta. Com um dia
né, depois das alegações finais, um dia após apresentarem as alegações finais, o Moraes já mandou pro Zanin e o Zanin já marcou o julgamento. Agora, o pedido de Bolsonaro para rever sua prisão domiciliar, para levar para a primeira turma, mas já tem mais de semana. Esse já tem mais de semana. Esse aqui foi um dia, 24 horas. Jair segue preso. Isso é um absurdo. O cara tá preso sem nem ser julgado. Uma medida que nem a PGR foi questionada, né? Tá ali. 2 de setembro começa. Serão 5 sessões. Acho que termina a última data é dia 12. E aí, pegando o gancho do que eu falei aqui sobre o texto, né? Acho que a turma tá um pouco incomodada. Olha para isso daqui. Julgamento de Bolsonaro. Moraes faz seguro contra pedido de vista e manda link sobre ação do golpe a ministros. O cara tá bem disposto a acelerar, né? Tudo bonitinho, redondo, toma aqui o link, pra você não falar que não tá com tempo, não tá com nada. E já marcou na data, que é o dia 12, que aí acho que se segurar por 90 dias, só pode segurar até 12 de dezembro. E o recesso só começa dia 20 de dezembro, ou seja, teria 8 dias. Então, por mais que peça vistas, por mais que o Fux peça vistas, o processo ainda vai terminar neste ano, né? É uma pressa, rapaz. É uma pressa que essas pessoas estão, né? Uma pressa, meu Deus do céu. Aí tá ali. O esforço concentrado foi lido no Supremo como uma forma de manter a previsão de encerrar até dezembro. Em um esforço para evitar dar argumentos para pedidos de mais tempo de análise, o Gabinete de Moraes chegou a enviar aos demais 4 integrantes da turma um link com todas as provas, documentos, vídeos e áudios que constam no processo. Pouca coisa também para ver, né? Deve ter o quê? Alguns terabytes de informação. Um pouquinho. Se o cara senta ali em 10 anos, ele consegue ler tudo. Ai. Esse julgamento, viu? Baita julgamento. Diante dessa tensão, eu acho que semana que vem teremos uma semana emocionante, olhando o padrão que vem se repetindo, né? De quando o Eduardo se reúne, para quando a turma lá faz o comunicado e quando uma ação mais prática vem. Acho que semana que vem deve ser uma semana mais emocionante. Ainda me impressiona que entidades como a Fiesp, FPA, que é a Frente Parlamentar do Agro, CNI, FEBRABAN e tantas outras associações de classe sigam sem mover um dedo em direção ao Congresso para que a anistia seja pautada e aprovada. Em vez de agir para conter a instabilidade, prefere-se se acomodar ao jogo de poder de um governo e de um regime que não esconde a intenção de tensionar ainda mais as instituições. Os grupos de força, os grupos de lobby, todos estão aliados ao sistema. É incrível isso. É incrível. A gente tem que começar a olhar para as coisas, né, com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de curadoria. Entender que a FPA não representa todo o agronegócio, mas a JBS, a Minerva, Marfrig, PRF, né, a família Maggi. Não estou preocupado com o pequeno e com o médio. Não tem ideologia aqui. A ideologia dele, inclusive, é mercado de carbono. Sabe, Fiesp? Que indústria essa turma está preocupada? Me pergunto. Igual a CNI, né? A Febraban, essa daí realmente é o sistema. A Febraban é a concentração dos bancos, a federação dos bancos, o grupo de lobby mais poderoso desse país. E tá aí, né? Qual o Brasil que essas pessoas querem construir? Eu sei, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas só um segundo. Pois bem, que país essa turma quer construir? Ontem, inclusive, teve, né, um evento, um encontro, Trump e Putin, né? Será que essa turma aí quer um Brasil mais próximo da Rússia ou mais próximo dos Estados Unidos? Eu acho que vocês têm uma opinião, eu acho que a opinião de vocês está certa. Então eu quero trazer alguns argumentos bem curiosos, mas vamos por partes. Estava eu lendo a imprensa, como eu sempre faço, e eu percebo que todos os dias agora a imprensa fala dos governadores democráticos. De todos. Todo dia só notícia sobre eles. Falem mal, mas falem bem, mas falem de mim. Tá tipo isso. E eu quero mostrar pra vocês aqui, pelo menos, não mostrei, vou trazendo aqui do Caiado, mas pelo menos de 3. Trouxe uma do Zema, outra do Ratinho Júnior, outra do Tarcísio, mais de uma, na verdade, de algum deles. A do Zema é essa daqui, que saiu ontem.
Zema endurece discurso para se firmar como candidato mais à direita sem Bolsonaro. É engraçado, a pessoa tem que provar que é mais à direita. Eu sou mais à direita. Quando vocês olham, gente, vamos botar todos os 5 governadores democráticos. Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. E Bolsonaro. Bolsonaro é a ovelha desgarrada. Se você olhar para esses 6, Bolsonaro tem que abrir a boca para te convencer que ele é o que está mais à direita? Eu acho que não, né? Veja como o cara tem que provar que ele está mais à direita. Aí, olha esse parágrafo. O Zema é o candidato que mais critica o Lula. Tá, mas e daí? E daí que ele é o que mais critica o Lula? Ah, ser antipetista é fácil, até o PSDB a gente vai falar sobre o PSDB. E também o que defendeu medidas mais claras sobre o que fazer, como retirar o Brasil dos BRICS. Mas ao mesmo tempo o Zema é o cara que quer aproximar o Brasil tornar o Brasil a Rússia. É duguinista. A gente tem que falar sobre isso. Aí quem que fala isso? É Eduardo Ribeiro, que pediu o impeachment do Bolsonaro. Um mentiroso compulsivo. Ele também critica os abusos do Supremo, que eu não vejo outros presidenciáveis fazendo. Bom, realmente, eu não vejo os governadores democráticos fazendo, né? O Eduardo Ribeiro é um safado, porque Eduardo Bolsonaro também é presidenciável, e Eduardo Bolsonaro é quem mais critica. O Eduardo Ribeiro não trata Eduardo Bolsonaro como candidato, porque ele é um safado. É a turma do Novo. É a coleirinha do Deltan, que você já conhece muito bem. Eu fico aí me perguntando, né? Vem cá, quais são as críticas que o Zema faz? Porque o Zema foi entrevistado 2 vezes ao longo dos últimos 6 meses. Uma entrevista para a Globo e uma entrevista para o Supremo, que o Zema sequer sabia falar se o que estava acontecendo contra Bolsonaro era um abuso. Que crítica é essa? Porque eu nunca vejo o Zema criticando. Ou seja, é puro discurso. E, curiosamente, o Estadão, esse pilar do golpismo brasileiro, desde 1875, a favor do golpe, um eterno golpe de Estado, né, com o mesquitismo, tá aí dando espaço, coloca exatamente o que a turma quer ouvir. Se tu tem espaço no Estadão, te relata bem dessa forma, gente boa tu não é. Aí vamos lá. Falei que a gente já fala do PSDB, né? Mas em qual contexto? Perilo, que é o atual presidente do PSDB, diz que ideal seria PSDB ter candidato, mas não vê dificuldade em apoiar Tarcísio. Rapaz, Tarcísio, que propaganda negativa é essa, viu? Não vejo esse tipo de dificuldade, até porque o nosso antagonista ao longo da história, desde a nossa fundação, foi o PT. Aí meteu a braba, é isso aí mesmo. Ser antipetista é fácil. Até o PSDB é antipetista. E aí, tá bom pra vocês? Vamos votar no PT. Vamos perguntar aí se não quer botar o AS de novo. Agora tá o Ciro Gomes, vai se filiar no PSDB, vamos votar do Ciro Gomes. Também é antipetista. Até ele. Não é pra Paris dessa vez, não. Dos que estão fora do PSDB, eu gosto muito do Eduardo Leite, que era do PSDB, né? Gosto muito do Ratinho Júnior, faz entregas. E o Tarcísio é um governador qualificado que pode enfrentar essa missão. Todo mundo presta. Todos os governadores democráticos, o PSDB gosta de todos. Que maravilha, né? Os tucanos não veem dificuldade de apoiar o Tarcísio. Rapaz, agora eu queria ver falar isso aqui de Bolsonaro. Queria ver falar isso aqui de Eduardo Bolsonaro. É incrível, rapaz. Aí, o editorial de hoje. Tarcisão. Tarcísio está certo. É o garotão do Estadão, dos golpistas. Eita, tu tá cada dia pior, viu, Tarcísio? Virar pai. Aí, eu só trouxe só o último parágrafo. Né? O subtítulo é: ele resumiu bem o que o Tarcísio disse, né? O Brasil não aguenta mais o Lula e desbancá-lo é condição para superar o atraso, mas os candidatos à direita devem saber que o Brasil também não aguenta mais Bolsonaro. Aí o texto se encerra falando o seguinte: virar a página não é trocar um demagogo por outro, é abandonar a mentalidade retrógrada que nos prende a crises recorrentes. Aí vamos ver o que o núcleo golpista brasileiro quer a partir de 2027. Colocar a responsabilidade fiscal no centro da agenda. Leia-se, cortar de pobre e favorecer rentista. A gente vai falar sobre isso. Reafirmar o compromisso com instituições sólidas e abraçar o mundo como ele é, não como o imaginário ideológico descreve. Não pode ter ideologia, Tarcísio. Tem que ser pragmático. Você já é. Você é perfeito, Tarcísio. Você ama as instituições, né? Você não quer bater de frente com elas. Você quer deixar ela bem sólida.
O Brasil não aguenta mais Lula e Bolsonaro e, se não superá-los de uma vez, estará condenado à mais profunda mediocridade. Aí vem o próximo. Lauro Jardim, porta-voz do mercado, para falar de quem? Do encontro do mercado com o Ratinho Júnior. Ó a nata, Ratinho Júnior, Arminho, Malan e Baixa. Só a nata. Meu computador reiniciou. Eu tava falando, só a nata do que não presta, né? Em seu périto para se mostrar fora do Paraná e botar seu nome na roda de sessão presidencial, o Ratinho Júnior jantou na segunda com Arminio Fraga de Baixa, Pedro Malan. O encontro foi na casa de Arminio. Ratinho foi levado por Paulo Artung, seu companheiro de partido. Quem é Paulo Artung? Que é para piorar tudo. Paulo Artung já foi governador do Espírito Santo, que é de esquerda, para valer, socialista lá nos anos 70. Paulo Artung é um dos principais articuladores políticos do Luciano Huck, amicíssimo da Ilona Zabor. Esse núcleo, Arminio Fraga, Paulo Artung, Luciano Huck e Ilona Zabor, é relatado pela imprensa ao longo dos anos. Só